Silvio, feita essa brilhante ressalva que você fez em relação ao ato de violência e de intolerância do deputado em questão, eu tenho que dizer também, eu acho que pouca gente está comentando em relação ao conteúdo do cartaz. O conteúdo do cartaz é uma injúria racial coletiva contra a força policial. Essa coisa de dizer que há um genocídio racial no país é de uma estupidez e de uma monstruosidade e de uma canalice que chega às raias da sordidez. Entendeu? A maioria da população pobre brasileira é negra ou parda. Inclusive, os policiais que são pobres têm, na sua maioria, negros e pardos. Não existe um genocídio de uma raça por outra. O que explica a alta incidência entre negros e pardos é exatamente a pobreza, que é explicada pela abolição que jogou os escravos na marginalidade. O que não invalida dizer que a maior parte, a vasta maioria da população brasileira, pobre, negra e parda, é honesta. Ou seja, o crime é, na maior das vezes, não só uma questão de influência do meio, mas é uma questão de índole. A desconfiança de que um negro possa ser criminoso, então, não é exatamente, isso é muito triste falar isso, não é exatamente uma desconfiança intrínseca baseada num preconceito de pele. É de um preconceito de probabilística. Realmente, o deputado falou isso e é triste. A maioria dos criminosos de baixa renda é negro e pardo pelas razões que eu falei isso. Eu acho muito complicado, porque essa é uma narrativa de marxismo cultural que cria opressores e oprimidos e cria, essencialmente, uma noção étnica que absolutamente inexiste nesse caso. Entendeu? E essa ofensa sistemática e contínua e opressiva ao trabalho policial faz com que eles se inibam. Porque vai chegar um momento que o policial vai ter pudores em chegar numa área de alta criminalidade ou abordar pessoas que possam ser suspeitas exatamente por não parecerem racistas, entendeu? Então eu acho isso tudo uma grande atitude do deputado, que foi agressiva, justifica exatamente um tipo de discurso absolutamente equivocado. E é sempre bom lembrar, Silvio, a injúria racial é crime. Você imputar um crime a alguém, um crime falso, é crime. Todo mundo hoje tem mania de dizer que todo mundo é racista, nazista, fascista. O racismo no Brasil é crime, a injúria racial é crime. Esses deputados que ficam chamando as pessoas de racistas estão cometendo um crime também. Eu acho que percepção ideológica de uma coisa é outra coisa. É uma coisa, imputação de crime é outra. Diga lá, Fefito, eu já vi que você fez uma careta aí. Óbvio, porque eu não acredito em racismo inverso. Eu acho que deputados negros estão totalmente... Eu não estou falando de racismo inverso. Eu acho que você falou sozinho desse tempão todo, né? Tá bom, então agora me deixa fazer não isso, deturpe o que eu falei. Os deputados negros estão totalmente intitulados de falarem sobre seu lugar de fala e sobre suas vivências. Olha só, a gente se liga pra polícia mesmo quando a gente tá precisando de ajuda, porque a polícia tem muita gente honesta e a gente sabe disso, mas a gente não precisa fechar os olhos pra maus policiais precisam ser expostos, bons policiais precisam ser honrados. Fefito, a questão que você coloca é só um pequeno detalhe. Vou deixar você falar só rapidinho. Só colocar um ponto aqui, para ficar clara a minha fala, Fefito. Eu acho que quem não sabe conviver com o contrário não deveria sequer se candidatar. Quem está indo para um mandato parlamentar, seja numa Assembleia, numa Câmara Municipal, numa Câmara Federal, para bater, para quebrar, para cuspir, eu acho que sequer deveria se candidatar. Então, eu acho que tem que ficar claro. Você tem repudiar, né, a atitude. Agora, em relação à polícia, Vini, eu acho complicado tomar a parte pelo todo. Exato. E muito complicado, porque tem policial corrupto, é evidente que tem isso, tem que ser combatido. Eu não tomei a parte Deputado pelo todo. corrupto Eu acabei também. de fazer várias vezes essa ressalva. Assim como a gente também não Sim, pode mas a chamar acusação é de um genocídio geral. todos os parlamentares de Mas a gente vê ele corruptos. acontecendo. E nenhuma Não, categoria, não vi. nenhuma classe Acabei de dar pode ser dados. tomada pela Vou acabar de generalização. refutar. Nem a
nem a nossa, né? Nenhuma categoria pode ser tomada pela generalização. Exatamente. Vamos lá, Adris, pra gente ir fechando o assunto. Diga. Fefito, só um detalhe. Genocídio é quando uma raça extermina ou tenta exterminar a outra. Eu acabei de te dizer, a maioria dos policiais é feita de pardos e negros. Será que eles não estão na linha de Os frente policiais também E a são... educação racista Sim, é os para policiais que são, na maioria, pardos e negros, também são exterminados. Eles passam por uma questão de também educação são mortos, também, de acesso, também de são perseguidos. oportunidades. A questão que se coloca da parte pelo todo, que o Silvio bem salientou aqui, é que existem sim policiais corruptos, mas a acusação que é feita na charge, que você achou que é simples, ela simboliza um discurso que exatamente massacra toda a classe policial como um todo. Está lá escrito no cartaz, genocídio policial de negros. Não existe um genocídio de uma mesma raça feita pela outra. Eventualmente, eu vou repetir e vou reiterar, a maioria da população pobre brasileira é negra ou parda, oriunda dos despejados pela escravização. A maioria dessa população pobre negra é honesta. O que caracteriza o crime é, sobretudo, índole. E algumas dessas pessoas honestas se tornam policiais negros que são constantemente atacados por um discurso pseudo-progressista que dizem que são assassinos. A gente ataca quem nos protege. Eventualmente, a gente protege quem nos mata, que são criminosos. Criminosos são negros, pardos, japoneses, de qualquer forma. Eventualmente, se cruzou a linha da honestidade, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Agora, é absurdo criticar toda a força policial como opressora, como genocida. Isso é uma das coisas, os disparates mais absurdos e mais infames e mais intoleráveis que eu já vi na história desse discurso pseudo-progressista que cria vítimas e vitimados e que cria distorções, que cria ressentimento e que cria divisão entre as pessoas. Primeiro que, de novo, é preciso separar o joio do trigo. E, de novo, as pessoas que não honram a força precisam ser tiradas. Perfeito. Porque quando falam isso, parece que eu tô, de novo, atacando os policiais em generalização. Não é você, é o Agora, cartaz. eu Tá tô falando aqui sobre outra coisa, na verdade. Não se dá pra generalizar, mas as pessoas, os policiais negros, eu tenho certeza que muitos deles também sofrem com racismo, eles estão amando de alguém. Primeiro que a maioria dos cargos de liderança nesse país não são ocupados por pessoas negras. A diversidade está longe de refletir isso. Portanto, uma política pública, ela não é necessariamente pensada por e para pessoas negras. E, quanto a policiais negros serem incluídos nisso tudo, a gente não pode esquecer de uma questão que desperta muitas sensibilidades, mas que é muito verdade. A educação racista, machista e LGBTfóbica, ela não cansa de ver casos de gente oprimida. Então, assim, achar que pessoas que estão na força não estão obedecendo ordens ou não estão inclusas em um sistema de opressão também é muita ingenuidade. Eu lamento muito, de novo, que a gente esteja discutindo isso. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Aqui, no Dia da Consciência Negra. E eu espero o mínimo de punição para esses deputados, tanto para o que quebrou a placa, quanto que foi extremamente racista em sua fala. Sim. Eles não merecem tapinha nas costas. Eu lamento muito. Dar tapinha nas costas desse tipo de gente só fala mais sobre o seu caráter do que sobre o deles. Eu lamento muito o racismo, eu lamento muito o racismo estrutural, a marginalidade, e eu, sobretudo, lamento muito você oprimir, atacar a força policial como um todo, como sendo genocida. Este é um dos piores crimes subliminares, você achar que alguém que nos protege, tenta nos atacar fundamentalmente, sendo que, volto a reiterar pela milésima vez, a maioria dos policiais são negros, são pardos e são pobres. Você colocar a exceção pelo todo é outro absurdo intolerável. Você que estava gostando deles agora há pouco. Não, eu não estou gostando de nenhum hipócrita. Hipócrita é você mentir. Hipocrisia, Fefito, é mentir exatamente um racismo onde ele não existe. Criar preconceitos onde ele não existem, cria mais cisão, cria mais discussão e cria mais ódio. Palavras suas, é preciso hipocrisia. Cria mais ódio. Não, hipocrisia no trato pessoal. Por exemplo, dizer, eu te amo, Fefito, é uma hipocrisia agora. Depois pode não. Eu tô pensando sobre hipocrisia. Então, há semanas que o senhor pediu um estudo sobre excludente e licitude para militares em GLO. Poderia explicar um pouquinho sobre esse? Não é apenas para militares em GLO, não. Tem um major aqui do meu lado aqui. Se ele estivesse lá no Rio de Janeiro, podia estar numa GLO. Sim. Há um imprevisto.
É justo submetê-lo a uma auditoria militar, 12 a 30 anos de cadeia? Não. É justo? Não. Ele, ou um soldado com 20 anos de idade, ou um cabo, um sargento, um coronel, é justo? Tem que ter um responsável. Lá sou eu. Eu assumo minha responsabilidade. Talvez até mande hoje para a Câmara esse projeto do estudante de licitude em operação, não é só para as Forças Armadas, não. É para policiais federais, PRF, civil, militar, para todo mundo. Se o Congresso não aprovar, não tem problema. Eu não assino o GLO, a não ser que interesse particularmente ao governo. Como, por exemplo, a GLO aqui do BRICS. A gente não podia ter um problema com autoridades de fora aqui. A GLO de Rondônia, quando nós mandamos para lá no começo do ano, o Marcola. Fora isso, não tem GLO. Presidente, o que o senhor acha do sistema esse? Vamos lá. Inclusive, ontem o presidente da Câmara disse que coloca o pacote anticrime que tem propostas no início para votar até o fim do ano. Mas ele foi apresentado no início do ano. Esse é uma parte do crime do Moro, é bem-vindo. Se aprovar, vai dificultar os saidões, progressão de pena. Então o cara fica mais tempo guardado, isso é bom, vai diminuir a violência aqui fora. O meu é para dar meios para o policial poder agir, porque o marginal está lá metendo o dedo no gatilho. O senhor vai levar pessoalmente como projeto ou não? Precisa ser pessoalmente. Porque está um clima entre eu e um dos dois lá do Câmara do Senado, eu levo lá. Já estou com saudade dele, confesso. Pode me deu uma boa ideia. Pode ir hoje esse projeto? Deve, quase certeza hoje. Ontem a Polícia Civil do Rio concluiu o inquérito da menina Ágata. Foi eu vi lá o relatório de vocês, mas não vou comentar. Mais uma. Presidente, ontem um deputado do PSL tirou um Fiquei sabendo, mas eu não sou deputado mais, então não vou comentar. Não vou comentar mais. Sobre o ato ali que ele... Eu mudei do legislativo para o executivo. Eu falo do meu governo. Isso é o que vai decidir, é o Rodrigo Maia. Ele vai decidir o que fazer lá. Qual a sua expectativa da votação do Supremo hoje sobre o acesso de Não tenho bola de cristal. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, presidente. Parabéns, presidente.